Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para nós é motivo de alegria, estamos aqui nessa noite, nesta segunda-feira, para meditar na palavra de Deus. Os irmãos que têm a Bíblia, sem perda de tempo, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, verso 25. Aqui está uma das declarações que alguns teólogos e cristãos acham que foi a declaração mais dura de Jesus, ou a declaração e o mandamento mais difícil de ser seguido. Mas a partir desta pregação nós vamos entender que esta não foi a pior ou a mais dura declaração de Jesus, mas foi a melhor de todas as outras que ele disse. Esta declaração de Jesus, ela é poderosa, diz assim, Mateus 16, versículo 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Vamos repetir. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, me seguir, ser o meu seguidor, renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me todos os dias. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Vamos orar novamente. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a sua palavra poderosa e maravilhosa, Senhor. Pedimos que o teu Espírito venha falar conosco pela tua poderosa palavra, Pai, pois eu sei que ela não volta vazia, mas ela se apraz para aquilo a qual ela é enviada. Por isso que o Senhor venha, meu Deus, falar conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é deixando para ter. Deixando para ter. Fale para o seu irmão aí. Deixando para ter. Este é o segredo, irmãos. Deixar, renunciar, jogar fora, largar, para então que possamos ter, obter e possuir na nossa vida com Deus. Pois se você perguntar para a maioria dos crentes, dos cristãos atuais, o que eles querem ter de Deus, a maioria quer ter tudo de Deus, quer ter tudo do bom e do melhor das mãos de Deus, quer ter as melhores coisas de Deus, quer ter as promessas de Deus, mas a maioria também não quer deixar o que precisa ser deixado, negar o que precisa ser negado, mortificar o que precisa ser morto, largar o que precisa ser largado, deixar, abandonar, para que então possa adquirir, possuir, obter, ter as coisas do Senhor. Este princípio, ele é muito claro e ele é muito verdadeiro. Se alguém quer ser discípulo, se alguém quer ter este nome de discípulo do Senhor Jesus, então primeiramente tem que deixar o quê? Tem que deixar a si mesmo, tem que renunciar, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz sobre si mesmo e tem que seguir a Jesus. Se alguém quer salvar a sua vida, então primeiramente tem que deixar, tem que perder, pois aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, por amor do Evangelho, para ser uma nova criatura, para ser um novo homem, uma nova mulher, então diz a Bíblia, esse obteve a vida eterna, esse achou a vida eterna. O problema do Evangelho moderno de hoje é que eles pregam o seguinte: você só tem que aceitar Jesus,
Você só tem que vir na frente, levantar sua mão e dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e peço ao Senhor Jesus que escreva o meu nome no livro da vida. Então as pessoas acham que fazendo assim, elas já estão salvas da condenação, salvas do inferno, e estão livres, e estão salvas para toda a eternidade, para todo sempre. Só que biblicamente nós não vamos ver isso. Biblicamente o apóstolo Paulo disse: aquele que confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, então este será salvo. Então quando eu confesso que Jesus é o meu Senhor, e quando eu creio com o meu coração, então eu vou demonstrar todos os dias da minha vida seguindo as pisadas do Senhor, seguindo os caminhos do Senhor. Pois Jesus disse: aquele que quer me seguir, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquele que quer seguir a Ele, então primeiramente tem que negar a si mesmo, para então obter a vida eterna, deixando para ter. Esse é o tema da mensagem nessa noite, é somente uma introdução. Se você quer ter o amor de Deus, coisas que devemos deixar para ter. Se você quer ter o amor de Deus na sua vida, o amor de Deus no seu coração, no seu interior, o que então você deve deixar para que então você possa obter, para que então você possa ter? O que eu devo deixar para ter o amor de Deus na minha vida? Eu devo deixar, eu devo renunciar, eu devo abandonar o ódio, o egoísmo, a ira, a inveja, o orgulho. São coisas que eu devo deixar, que eu devo renunciar, que eu devo tomar sobre si mesmo, ou seja, tomar sobre a minha própria vida a cruz de Cristo. Foi exatamente isso que Paulo fez. Lá em Gálatas ele disse: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele estava dizendo? Que a vida dele agora já não era mais dele. Agora a vida dele, a vida de Paulo, a vontade de Paulo já estava crucificada em uma cruz, para que a vontade do eterno Deus, a vontade de Cristo pudesse fluir em sua vida, pudesse prevalecer na sua conduta. E por isso mesmo ele disse que não era ele que vivia, mas Cristo nele vivia. O amor de Deus nele estava prevalecendo, estava sendo derramado em outras pessoas, em outras vidas, através do apóstolo Paulo. Então, se nós queremos ter o amor de Deus, devemos deixar o ódio, as mágoas, o egoísmo, a ira, a inveja, o orgulho. Devemos crucificar esses sentimentos na cruz com Cristo, para então deixar que Ele viva em nós. O apóstolo Paulo disse em Romanos que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens, fale a língua dos anjos, conheça toda a ciência, tenha dons, transporte montanhas, tenha fé para transportar montanhas, doe todos os meus bens aos pobres, mas ele disse: se eu não tiver o amor, eu nada serei. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João que Deus é amor. A Bíblia diz que os dois principais mandamentos é amar a Deus com todo o coração, força, sentimento e alma, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero ter o amor de Deus em minha vida, que é o principal mandamento, a Bíblia diz: aquele que ama conhece a Deus, mas aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois como pode amar o Deus que ele não vê e não consegue amar o irmão ou o inimigo a qual ele vê? Jesus disse em Mateus: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, irmãos, se nós queremos ter o amor de Deus, devemos deixar para ter, deixar a ira, deixar o egoísmo, deixar o sentimento de vingança, o sentimento de inveja, de orgulho e todas as picuinhas e os sentimentos perversos, e crucificá-los todos os dias com Cristo na cruz, para que o amor dele, a glória dele, a graça dele perdure e reine e triunfe sobre o nosso ser, para que ele seja o Senhor da nossa vida, da nossa vontade e dos nossos sentimentos. Deixando para ter. Então, se eu quero ter o amor de Deus,
E a Bíblia também diz em João: nisto reconhecereis que sois meus discípulos. Jesus disse: se vos amardes uns aos outros. Então é a característica de um discípulo de Jesus, é o amor. A característica de um discípulo de Jesus não é se ele frequenta todos os dias a igreja, não é se ele dizima ou se ele oferta, ou se ele fala em línguas, se ele profetiza ou se ele expulsa demônios. Mas a característica de um discípulo de Jesus é guardar a palavra de Deus e é permanecer no seu amor, permanecer no amor de Deus que excede todo o entendimento. A Bíblia diz que o amor de Deus tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, em 1 Coríntios capítulo 13. Então, nós precisamos ter o amor de Deus. Mais uma vez eu gostaria de usar o exemplo de Paulo. Paulo era um homem que não tinha o amor de Deus em seu coração. Embora fosse um homem extremamente religioso, rigoroso, ele não tinha o amor de Deus. Ele era movido pela religiosidade, pelo fanatismo. Então ele começou a perseguir a igreja primitiva, a igreja de Cristo. Então quando ele encontra-se com Cristo no caminho para Damasco, então Paulo é transformado da água para o vinho. Agora aquele homem passa a amar até os seus inimigos, amar as pessoas a qual outrora ele odiava, ele perseguia, amar o Deus a qual outrora ele perseguia, ele queria acabar com a obra de Jesus na terra. Mas então quando ele se encontra com Deus, então ele deixa todas aquelas coisas, considera como esterco, para então ganhar Cristo, para então ganhar o amor de Deus na sua vida. Então se você quer ser cheio do amor de Deus, pelo teu próximo, pelas almas, pelas pessoas, pelos inimigos, por Deus, então você precisa deixar o orgulho, deixar o egoísmo, de ser uma pessoa que só pensa em si mesma, que só pensa em como vai se enriquecer mais, em como vai obter algum lucro, como vai obter algum benefício, que só pensa nas coisas que vai beneficiar a si próprio, uma pessoa egoísta. Então, se nós queremos ter o amor de Deus fluindo em nosso interior, fluindo de nosso ser, devemos deixar o orgulho, deixar o ódio, a vingança, o egoísmo. Devemos deixar. E agora, irmãos, se eu quero ter fé em Deus, o que eu devo deixar? Eu quero ter fé em Deus. Então, o que eu preciso deixar para ter a fé em Deus? A fé genuína. Porque fé, todos dizem que tem. Até mesmo as escolas de carnaval, elas dizem que tem fé em Deus, que vão ser as campeãs. Até mesmo no futebol, os torcedores dizem: eu tenho fé que o meu time será campeão, que o meu time será melhor. Não é dessa fé que eu estou falando, uma fé natural, a qual todos têm. Eu vou lá no meu trabalho e eu creio que eu vou conseguir subir, eu creio que eu vou melhorar, eu creio que algo melhor vai acontecer. Não é esta fé que eu estou estou falando a fé em Deus, a fé bíblica. O que eu devo deixar para ter a fé bíblica? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero ter fé, o que eu devo deixar? Eu devo deixar a preguiça. A preguiça talvez de ir na igreja, ouvir a pregação. A preguiça talvez de ler a palavra de Deus, de estudar, de meditar na palavra de Deus. Porque se eu deixar a preguiça e começar a ser uma pessoa disciplinada em ler a palavra de Deus, então a fé vai vir em meu coração, a fé vai vir em meu interior, em meus sentimentos, em minha mente, e vai me dar convicção das coisas que eu não vejo, mas que eu creio, porque isto é fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Aleluia. Se nós queremos ter fé em Deus, então devemos deixar a preguiça, devemos deixar a incredulidade, aquela incredulidade que diz: será que Deus vai fazer o que Ele disse na sua palavra? Será que Ele quer me curar mesmo? Será que Ele quer me abrir essa porta mesmo? Será que Ele quer me usar na face da terra? Será que Ele vai me dar sabedoria? Então essas pessoas não conseguem obter nada de Deus, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se nós queremos ter fé, devemos deixar a incredulidade de lado, a dúvida. Talvez a pessoa vai até Deus em oração e disse: Deus, me dá sabedoria. E sabe o que Tiago diz? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que varia de um lado para o outro. Um homem inconstante em seus caminhos. Não pense tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem inconstante, homem que duvida, mulher que duvida, que tem incredulidade. Certa feita Jesus disse aos discípulos: olha, se vocês disserem a este monte, lança-te daqui para colar, e não duvidarem, não forem incrédulos em seu coração, em seus corações, tudo que vocês disserem acontecerá. O nosso problema, a dificuldade da maioria, é a incredulidade. A incredulidade, ela é a mãe da dúvida, ela é a mãe do desânimo. Porque se eu estou desanimado com Deus, se eu estou desanimado na obra de Deus, se eu estou desanimado de ler a Bíblia, desanimado de estar nos cultos, desanimado de servir a Deus, é um sinal que a minha fé está fraca, é um sinal em que eu estou deixando a incredulidade gerar em meu coração o desânimo, a dúvida, a tristeza e tantas outras coisas a qual vem pela incredulidade. Porque pela incredulidade vai vir no teu coração a dúvida, a tristeza, o desânimo. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E João também diz: essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, se queremos vencer o mundo, vencer as tentações, vencer as perseguições, vencer as lutas do dia a dia, as lutas na família, as lutas no trabalho, as lutas exteriores e interiores, então precisamos deixar a incredulidade, a preguiça, para então nos apegar à palavra, às promessas bíblicas, e então obtermos, termos e possuirmos de Deus a fé genuína, a fé salvadora, a fé para conquistar coisas impossíveis da mão de Deus. Essa deve ser a sua fé. A sua fé deve ser no impossível, pois a Bíblia diz que o impossível aos homens são possíveis a Deus. Em Gênesis 14, Deus, quando aparece a Abraão, então ele fala que sua mulher teria um filho, a sua mulher, ouvindo de longe, ela ri. Então o anjo do Senhor disse: haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Essa deve ser a nossa fé nessa noite, que não há nada difícil, não há nada impossível para Deus fazer. Então, se queremos ter fé, devemos deixar a incredulidade, deixar a dúvida, deixar a preguiça, para então termos a fé, para então obtermos a fé, obtermos a crença genuína em Deus. Quantos versículos Jesus disse sobre a fé, irmãos? A Bíblia diz assim que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz: vai, porque a tua fé te salvou. Quando Jesus cura a filha daquela mulher cananeia, ele disse: mulher, seja feito conforme a tua fé. Não foi feito conforme a fé de Jesus, não foi feito conforme a ordem de Jesus, mas foi feito conforme a fé daquela mulher. A fé daquela mulher era que Jesus iria curar a filha dela. Então Jesus disse: você tem essa fé, então vai ser feito conforme a tua fé. A fé da mulher com fluxo de sangue qual era? Se eu for até Jesus, ele colocar a mão na minha cabeça, eu vou ser curado. Não, se eu tão somente tocar, eu serei curado. Então foi feito conforme a fé dela. Para alguns, Jesus precisou ir na casa, como é o caso de Jairo. A fé de Jairo era o seguinte: Senhor, tem que ir na minha casa. O Senhor for na minha casa, a minha filha então vai ser curada, vai ser ressuscitada. Mas a fé do centurião não era essa. A fé do centurião era somente isso: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas com uma só palavra, se o Senhor disser, meu criado vai ser curado. Então foi feito conforme a fé daquele homem. Nessa noite, quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Quais são os seus ideais?
quais são as suas metas, aonde você quer chegar, o que você quer ser, o que você quer das mãos de Deus, então vai ser feito conforme a tua fé, vai ser feito conforme o desejo do teu coração, pois a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Então, quando você se deleitar em Deus, desejar Deus, concederá os desejos do seu coração. Eu quero ter fé, eu quero obter a fé, eu quero, porque sem fé você não vai chegar a lugar algum. Sem fé, os teus melhores projetos serão fracassados. Sem fé, as suas orações não serão ouvidas. Sem fé, o seu louvor não será ouvido. Sem fé, a sua pregação não terá poder. Sem fé, você não obterá frutos da mão de Deus. Então nós precisamos ter fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir o Evangelho do Senhor. Eu quero ter a esperança de glória. O apóstolo Paulo disse: Cristo em nós é a esperança da glória. Essa esperança a maioria não tem. A maioria das pessoas que amontoam os templos evangélicos já não tem mais a esperança da glória. Já não tem mais aquele desejo bíblico que tinha os apóstolos. Paulo disse: a morte para mim é lucro, porque eu estarei com Cristo. A minha cidade não está na terra, mas ela vai descer do céu. O apóstolo João disse, Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus, volta logo Jesus, inaugura o teu reino logo na face da terra. Era a esperança da glória que eles tinham, era o desejo do reino de Deus, era o desejo de estar com Deus, era o desejo das coisas de Deus, era o desejo das coisas celestiais, era a esperança da glória que estava sobre eles. Abraão e tantos outros, diz lá em Hebreus capítulo 11, eles esperavam a cidade a qual o arquiteto e fundador era Deus. A esperança deles era essa, era uma esperança de glória, era uma esperança de poder. A esperança de Davi era que do seu reino haveria um rei, que o seu reino seria para sempre. Uma esperança de glória, uma esperança de vida eterna, uma esperança de salvação. Jó tinha essa esperança, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará na face da terra. Ele sabia disso. Então, se nós queremos ter essa esperança, a esperança da glória, o crente que tem a esperança da glória, nada pode pará-lo, nada pode pará-lo. Se o mundo inteiro se voltar contra ele, não vai conseguir pará-lo. Se o mundo inteiro dizer, ou você nega a Cristo, ou você morre, ele não vai negar. Por quê? Porque ele tem a esperança da salvação, da glória e da vida eterna. Eu vejo isso na vida de Estevão. Estevão estava pronto à beira da morte já. Então ele olha para os céus e vê o Filho do Homem à direita do Pai em pé. Ele vê a glória de Jesus Cristo. Então aqueles homens começam a petejar. A Bíblia diz que o seu rosto brilhou como de um anjo. Então ele ora e disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. Porque a partir daquele momento a esperança de Estevão não era ter um nome famoso em Jerusalém, não era ser o melhor diácono da igreja primitiva, mas a esperança de Estevão era estar para sempre, eternamente com Cristo Jesus na glória. E aquele momento de apedrejamento para ele era lucro, porque ele estaria se encontrando com Deus para sempre. A esperança da glória. O que fez Paulo apanhar tanto, sofrer tanto, mesmo assim não desanimar, mesmo assim não parar? Sofreu naufrágio, foi perseguido, morreu praticamente desamparado por todos, somente alguns ficaram com ele até o final. Então, o que fez aquele homem continuar firme, sem vacilar e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a minha esperança é de que a coroa Deus tem me preparado no céu, aleluia. Essa era a esperança da igreja primitiva, daqueles que morriam sangrando o evangelho em suas veias, mas não desanimavam, porque tinham a esperança da glória. A história da igreja diz que milhares e até milhões de pessoas morreram nas perseguições pelos imperadores de Roma. Muitos morreram no Coliseu, muitos morreram de tantas e tantas torturas que o diabo colocava no coração daqueles homens.
mas o que fez aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças não desanimarem, não pararem, não negarem a Cristo para obter os prazeres do mundo, era a esperança da glória. Então, pregador, o que eu faço para ter essa esperança da glória? O que eu tenho que deixar para ter essa esperança da glória? Você deve deixar nesta noite a sua esperança terrena, os seus tesouros terrenos. Você deve deixar nessa noite, parar de querer juntar tesouros na terra e a partir de hoje começar a juntar tesouros no céu. A esperança da glória, a alegria de ter o nome escrito no livro da vida, não porque os demônios se sujeitam a nós por causa do nome de Jesus, não por causa das curas, não por causa da obra de Deus, mas por causa que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a esperança da glória, a esperança da vida eterna, essa é a esperança da salvação. Mais uma coisa que devemos ter, mas que também devemos deixar algumas para ter ela: o poder de Deus na nossa vida, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Mais uma vez, irmãos, entra o assunto da preguiça. Qual foi o segredo da igreja primitiva? Qual foi o segredo dos heróis da fé? Foi a vida deles de oração. Foi o relacionamento que eles tinham com Deus através da oração. Eles perseveravam na oração, perseveravam em clamar a Deus, até que Deus os enchia do poder do alto, da virtude do Espírito Santo. Então, se nós queremos ter o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, devemos deixar a negligência, a preguiça, a acomodação, o mundanismo, o pecado. Então procuramos a santidade, procuramos uma vida, procuramos alimentar nossa fé com a palavra, procuramos ter uma vida de oração. Então, quando deixarmos essas coisas, então teremos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na nossa vida, deixando para ter. O que Moisés deixou para ter o que ele teve? Alguém aqui já parou para pensar? Hebreus capítulo 11 fala que Moisés, eu gostaria até de ler, Hebreus capítulo 11, os irmãos que tem a Bíblia e quiser acompanhar, Hebreus capítulo 11, vamos ver o que Moisés deixou para ter o poder de Deus, a qual ele tinha. E faltaríamos tempo hoje para falar sobre Paulo, sobre o apóstolo Pedro, sobre Elias e tantos outros que renunciaram a si mesmos e deixaram tantas coisas e negaram a si mesmo para então deixar a vida de Deus, a vida de Cristo neles se manifestar, o poder deles neles se manifestar. Olha só, Moisés, Hebreus capítulo 11, verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ou seja, não era qualquer um não, ele era um homem grande, ele era um príncipe no Egito, possivelmente um sucessor de Faraó, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo, a alegria que o pecado proporciona a princípio, tendo por maiores riquezas, ou a esperança da glória, o vitupério, o sofrimento, o vexame, o opróbrio, a vergonha de Cristo, da cruz, que é escândalo para o mundo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, ou seja, ele estava deixando aquilo para obter outra coisa, a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Todos admiram o homem de Deus, o profeta de Deus Moisés, o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o homem que falava face a face com Deus, o homem que fez feitos e prodígios extraordinários que Deus usou no Egito, Moisés. Mas aqui vemos também o tamanho da renúncia a qual ele teve, o tamanho do abandono que ele teve. A questão aqui nessa noite é: se eu fosse Moisés e você fosse Moisés, nós teríamos a coragem de abandonar, ser filho
do presidente dos Estados Unidos das Américas e ser o futuro vice-presidente, chefe da maior nação mundial, com toda a riqueza, dinheiro, gozo dos pecados, gozo com as concubinas, gozo com as festas, com as iguarias, todos os homens se ajoelhando diante de nós, será que nós teríamos a coragem de abandonar tudo isso para ter o quê? Para ter algo aparentemente melhor? Não, mas para sofrer com os escravos no Egito, para sofrer com o povo de Deus, para sofrer com os africanos na Somália, para sofrer com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, para sofrer a vergonha, o escândalo da cruz, pois a Bíblia diz que a palavra da cruz ela é loucura, ela é escândalo para o mundo, mas para nós que cremos ela é salvação e ela é o poder de Deus, aleluia. Então vemos a renúncia. Se queremos o poder de Deus, então temos que estar preparados para deixar. Eu, quando me converti ao Evangelho, não que seja pecado, não estou dizendo isso, mas eu praticava esporte, basquete, e todos os dias eu jogava para São Manuel. Então quando eu fui para a igreja, ninguém precisou me falar nada. Eu deixei aquilo para ter sabedoria, eu deixei aquilo para ter a unção, o batismo com o Espírito Santo, a presença de Deus. Então eu disse a Deus: Deus, outrora eu viajava de cidades para jogar, para representar a cidade. Agora eu quero viajar, eu quero andar para pregar e proclamar a Tua palavra. E a partir de hoje, Deus, eu não tenho mais tempo para ficar no meio das amizades dos mundanos. Eu já não tenho mais tempo para ir para os barzinhos, ou para a sorveteria, ou para a churrascaria, como os jovens da mocidade das igrejas só querem saber disso. Eu já não tenho tempo mais para isso. Agora o meu tempo vai ser para ir no monte, para ler a Bíblia, para se dedicar ao Senhor, porque eu quero deixar as coisas que te desagradam para ter as coisas do Senhor. Então nessa noite, jovem, nessa noite, irmão, nessa noite, irmã, deixe as coisas que precisam ser deixadas para trás. Então procure as coisas celestiais, procure a palavra, a sabedoria de Deus, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a glória do Senhor, o poder de Deus na sua vida, para então você ser um instrumento na mão de Deus e salvar almas para a glória do Senhor. Mas tem que deixar, há um preço a ser pago, há um preço a ser pago, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Quanto maior for o nível da tua renúncia, maior então vai ser o nível que Deus vai te usar. Quanto maior for o nível da tua entrega a Deus, maior será o nível a qual você vai chegar diante de Deus. Quanto maior você for fiel a Deus, como o pastor diz, ser fiel um pouco, mais Deus vai colocar sobre a tua vida. Mas tem que ser fiel, porque nós pecamos não é nos grandes detalhes, é nos mínimos detalhes. Nós deixamos de ser fiel, não é no muito, mas é no pouco, é nas pequenas coisas. Talvez aquele tempo que nós gastamos com tantas coisas, mas não gastamos nos dedicando a Deus, à palavra de Deus, ao estudo bíblico, à oração. Então estamos deixando o que é principal e estamos perdendo o principal em nossa vida, porque estamos querendo ter aquilo que não vai edificar a nossa alma, que não vai trazer salvação, que não vai trazer esperança de glória, que não vai trazer fé em Deus, que não vai trazer o amor de Deus, que não vai trazer o poder de Deus em nossa vida. Então nós vamos minguando na fé, vamos empurrando com a barriga e assim vai. Mas nessa noite tome uma decisão, deixe o que precisa ser deixado, para que você possa ter, obter e possuir a vontade de Deus, as coisas de Deus na sua vida. Então quando Jesus disse isso: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é porque Deus é ruim, porque Deus é carrasco, não. É porque Deus está te livrando da tua própria vontade, que vai te conduzir ao egoísmo, à inveja, ao pecado, consequentemente a morte, pois a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Então quando Jesus está te convidando a negar a si mesmo, a sua vontade, o que você gosta, para fazer a vontade dele, para se dedicar mais a ele, para tomar sua cruz como fez Moisés e sofrer com o povo de Deus no meio desse mundo pecaminoso e tentador, então você vai obter a recompensa, o galardão, o poder e a presença de Deus na sua vida e a vida eterna. Romanos capítulo 2, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela palavra de Deus na vossa mente, para que experimenteis
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, não vai ser para o teu mal, mas vai ser para você experimentar na sua vida a vida com abundância que Ele prometeu, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então você terá alegria até mesmo numa cadeia, como teve Paulo. Você terá paz até mesmo no meio de uma guerra. Você terá estabilidade e segurança até no meio de uma tempestade, porque a tua casa está firmada na rocha das palavras de Deus, e ela não vai cair quando vier o vendaval e a tempestade. Então, se nós queremos ter, devemos deixar, devemos renunciar. Não tem outro caminho. Jesus, para nos salvar, Ele teve que deixar a sua glória, deixar o seu trono, deixar o louvor dos anjos, deixar toda a sua plenitude da divindade para vir à terra, para a semelhança de um homem e morrer. Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele aniquilou-se a si mesmo, como diz Filipenses capítulo 2, e morreu a morte de cruz. Mas quando Ele deixou tudo aquilo, então Ele obteve então que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então devemos deixar. Pedro, para ser apóstolo de Jesus, ele teve que deixar. Ele era empresário. Ele com seus irmãos eram pescadores, tinham até um barco, o barco era deles. Então ele teve que deixar as redes, deixar o barco, para caminhar com Jesus, para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Ele teve que aprender isso, deixando para ter. Eliseu teve que deixar a sua fazenda, deixar a companhia da sua família, para então seguir Elias. Então, quando ele segue Elias, chega num dado momento em que a unção dobrada do Espírito que estava em Elias pousa sobre Eliseu, e Eliseu é um profeta e faz muitos mais milagres do que o seu mestre, o profeta Elias, porque ele renunciou para ter. Então, se nós queremos ter algo de Deus, ser usados na mão de Deus, tem que deixar, não tem jeito. Se você quer ser ganhador de almas, se você quer ganhar almas para Jesus, então você tem que deixar os seus interesses próprios e se dedicar, e se gastar, e desgastar para fazer a vontade de Deus, se gastar na oração, se gastar na evangelização, se gastar no bom exemplo, no bom testemunho, para que então você possa ganhar almas. Tem que deixar as coisas que não são prioridades em sua vida, tem que abandonar para então conquistar e ter a vontade de Deus na sua vida. A penúltima. Se nós queremos ser abençoados por Deus, o que devemos deixar para ter a bênção de Deus? A desobediência. Deuteronômio 28 fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor e diligentemente obedecerdes em tudo que Ele vos mandar, então virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão e te perseguirão. Mas você primeiro tem que obedecer, ouvir e obedecer a palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor. Então, se nós queremos ser uma bênção, ser abençoados por Deus, devemos deixar a rebeldia, a desobediência. Se queremos ser uma igreja abençoada por Deus, então devemos deixar a negligência. Se queremos ser uma família abençoada por Deus, ou um funcionário abençoado por Deus, ou um filho, ou um marido, ou uma mulher, ou um pai, ou uma mãe, ou um patrão, ou um funcionário, ou um cidadão, ou um cristão, ou um pastor, ou um obreiro, abençoados por Deus, então tem os princípios de Deus que devemos seguir e obedecer para então termos a bênção de Deus em nossa vida. Para terminar, o que nós devemos deixar para ter humildade e mansidão? Pois há uma promessa bíblica. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que eu devo deixar, o que você deve deixar, o que nós devemos deixar para ter a humildade e a mansidão? Devemos deixar o orgulho. Quando deixamos o orgulho, então Deus nos dará humildade. Humildade não é se vestir de roupas rasgadas, humildade não é falar errado, não é ser pobre ou ser rico. Humildade é uma questão e é um estado de espírito, pois a Bíblia diz:
bem-aventurado aos pobres, aos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós queremos ser humildes, devemos deixar o orgulho. E esse é muito importante, a humildade, porque muitos pastores estão se desviando, muitos cantores gospels estão se desviando, porque exatamente porque pecaram neste ponto, deixaram a humildade de lado, se tornaram artistas, atores, profissionais da fé, mercadores da fé. Então perderam a humildade de espírito, o reconhecimento da glória, da presença, do poder de Deus, que pela graça deixaram o orgulho entrar em seus corações e se corromperam. Assim também a mansidão. Se eu quero ser manso, se eu quero ter mansidão para com as pessoas, para com a família, para com as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, o que eu devo deixar? A ira. A Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então tem muita gente que não tem mansidão. Por quê? Porque a ira tem dominado os seus corações. A Bíblia diz em Gálatas que a ira é uma obra da carne. E aqueles que estão em Cristo já crucificaram a sua carne e já não tem mais a ira, mas a mansidão. Porque isso é fruto, irmãos. Quando você quer ver um fruto na vida de um homem de Deus, de um pastor, de um pregador, ou de um cantor que louva o nome do Senhor, ou de alguém na igreja, você não tem que olhar para o que ele faz, se ele prega bonito, ou se ele canta bonito, ou se ele expulsa demônios. Você tem que olhar para a vida dele, se ele é uma pessoa mansa, humilde, tem amor, tem paciência, tem bondade, tem benignidade, pois a Bíblia diz que isso é fruto, isso é os frutos do Espírito na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Então devemos buscar isso, irmãos. Para termos a humildade, termos a mansidão, então devemos deixar o orgulho, deixar a ira, deixar a impaciência, para então Deus nos dar mansidão. A mansidão é muito importante na Bíblia, irmãos. Quem não tem mansidão não tem descanso para a alma. Quem não é humilde não tem descanso para a alma. Vai deitar à noite e o coração se aperta, porque tem mágoas no coração, porque o orgulho não deixa perdoar, ou não faz com que ele se humilhe e peça perdão para aquele que lhe ofendeu. O orgulho lhe faz isso, lhe prejudica, lhe tira sono, lhe dá insônia, lhe dá ansiedade. Assim também a ira lhe traz complicações, porque ele fala palavras no tempo errado, na hora errada, machucando e magoando pessoas. Então a ira leva ele a brigar, a contender. Então uma pessoa assim não tem descanso para a alma. Então se nós queremos ter o descanso para a nossa alma, como diz o salmista: em paz me deitei e dormi, porque só tu, Senhor, me fazes pousar tranquilo. Então devemos ter mansidão e humildade para a glória de Deus. Vamos se colocar em pé e estar orando para encerrar nesta noite. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente para a glória de Deus, para anunciar a mensagem do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Eu sei que ela foi simples nessa noite, mas é a verdade profunda do Evangelho, Senhor. Se queremos seguir após o Senhor, devemos deixar, devemos abandonar, para então obter as coisas do Senhor. Por isso nessa noite eu peço a Ti, Senhor, que cada um de nós possamos deixar o que precisa ser deixado, para então adquirir a recompensa, as coisas do eterno Deus em nossas vidas. Pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?